Olá galera, bem-vindos ao meu canal. Essa é a primeira de uma sequência de aulas de gastronomia. Eu vou seguir uma sequência cronológica, desde como se faz uma base até o desenvolvimento de um prato contemporâneo lá na frente, hein? Então espero que você me siga, que você se inscreva no canal, indique aos seus amigos que têm interesse, porque todas as aulas serão gratuitas. Essa primeira aula é uma aula de cortes, que em qualquer curso de gastronomia que você comece, a primeira aula vai ser uma aula de cortes. Você vai aprender como posicionar sua mão, qual é o melhor meio de cortar cada ingrediente. Tem bastante informação legal. Para me apresentar, uma breve apresentação, meu nome é Gislaine. Eu me formei pela Anhembi Morumbi há 6 anos atrás. Trabalhei com chefes incríveis no Brasil, que eu tenho muito reconhecimento pelo trabalho deles, que é o Cauê Tessuto, José Baratino, Thiago Saldivia, Luana Castro, Vanessa Zenck, são todos maravilhosos. Trabalhei no Italy por 2 anos, ali na Juscelino Kubitschek, e depois eu fui para Espanha. Trabalhei lá com Kiki da Costa, no restaurante 3 estrelas Michelin, que eu trabalhei com Capo, Juan Fra, Chiffon e o Kiki da Costa, que são incríveis. É inspirador ver o Capo trabalhando numa cozinha, como ele gerencia tudo, como ele faz tudo operar, é mágico. E aí depois eu voltei pro Brasil, fiquei 6 meses lá na Espanha trabalhando com eles, depois eu voltei pro Brasil e eu chefiei 2 anos uma empresa de comida saudável, a Cookless, que era incrível também, maravilhoso, maravilhosos produtos. E fiquei lá 2 anos até eu decidir cair na Europa de novo. Fui para Dublin para trabalhar, porque eu já sabia que lá a proposta de trabalho para cozinheiro era muito interessante. Lá para chefe, né? Você chega na Europa para trabalhar, você não é cozinheiro, você já é chefe de cara. Mas é a mesma coisa que um cozinheiro aqui. E aí eu fui para Dublin para desenvolver meu inglês, para trabalhar na cozinha, que eu sabia que tinha bastante oportunidade, e não foi diferente. Eu cheguei lá, eu só entreguei currículo no segundo mês, porque eu tinha medo, eu estava insegura quanto ao meu inglês, e no segundo mês que eu entreguei 2 currículos, me chamaram nos 2 restaurantes. Então é um lugar cheio de oportunidades. Agora eu não sei como vai ficar, né, a situação do coronavírus, quando vão voltar os empregos, mas eu também pretendo dar uma aula lá pra frente de como ir trabalhar fora, como ir fazer estágio fora, sabe? Tem muitas oportunidades de restaurante estrelado que eles pagam um lugar para você se hospedar, eles pagam uma acomodação para você, alimentação, você vai se alimentar no restaurante. E aí você tem que pagar só a sua viagem, né? Você vai pra lá, paga a viagem, paga as besteirinhas que você quiser comprar, afinal você tá num país diferente, viagens. Mas pra trabalhar você não precisa ter nenhum custo ali. Então, assim, você não ganha, mas você ganha muita experiência. Tem bastante oportunidade nesse segmento. E assim que voltarem, né, as oportunidades de emprego depois do coronavírus, eu quero dar uma aula também de como investir. E então o canal vai ser baseado em técnicas gastronômicas, sobre o canal, né, voltando. Eu vou dar uma aula de técnica, uma aula de receita sobre as técnicas. Dependendo da técnica, eu consigo fazer a técnica e a receita na mesma aula. E o interessante de você pegar essas aulas é que você futuramente, quando você tiver dominado essas técnicas, aí você começa a criar os seus pratos. E aí não tem limites, é só deixar voar, tá ok? Espero que você goste. Não esqueça de indicar pessoas que se interessam pelo assunto, já que são aulas gratuitas. E eu tô aqui no Instagram, no YouTube, disposta a solucionar dúvidas. E bora lá, primeira aula de cortes, começando agora. Ó galera, antes de começar a cortar, isso aqui é bem importante, como eu monto a minha praça. Isso aqui são 2 pedaços de papel úmido, que isso vai apoiar a minha tábua e ela não vai escorregar. Então eu venho, coloco minha tábua em cima, minha tábua de corte, depois eu coloco um bowl, uma tigela, um canudo, qualquer coisa aqui para usar como lixo.
para que eu não suje a minha bancada e não deixe coisas na minha tábua, sujeira na minha tábua, minha faca e um paninho para que eu possa limpar qualquer coisa que caia por acidente na minha bancada. Esse é o start. Agora vamos para os cortes. Posicionamento de mão é a coisa mais importante para começar a cortar. Se você não posicionar a sua mão em garra, você vai cortar a ponta do seu dedo e você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir acelerar. Você tem que posicionar a sua mão em garra e o dedão na parte de trás, ele pode auxiliar até empurrar o alimento para frente, enquanto o indicador delimita o tamanho do meu corte, a espessura do meu corte. A cebola eu sempre vou posicionar com a raiz na parte contrária à minha faca. A raiz contrário à minha faca e eu nunca corto até o final. Eu não chego até a minha raiz para que a minha cebola continue inteira, para que ela não se desmanche inteira durante o corte. De novo, raiz, direção contrária, meu indicador vai guiando a minha faca, por isso que o dedo engarra, para que eu consiga encostar a faca no meu indicador e descer, sem que eu corte a ponta do meu dedo. Esse corte sempre toma muito cuidado. A faca nunca vai em direção à sua mão. Ela sempre passa ou abaixo, ou acima, ou o ideal, em direção à tábua. Quando o meu alimento tem a base muito pequena em contato com a tábua, eu posso virar ele para que eu finalize o meu corte com segurança, sem causar nenhum acidente e sem desperdiçar alimento. Com a cenoura eu consigo fazer um corte mais técnico. Eu pego uma parte que ela seja mais regular possível e eu vou cortar toda a lateral dela, transformando essa parte em um caixotinho. Um caixotinho perfeito, certo? Depois eu vou cortar esse caixotinho em lâminas de 3 milímetros de espessura. Se você ver ali do ladinho, tem muita pedra. Com essa parte que a gente não utiliza para o corte, a gente pode fazer purê, pode fazer um refogado que depois a gente vai, que não precisa de um tamanho regular. E aí essas minhas lâminas eu vou cortar em julienne. Eu já cortei as lâminas em 3 de espessura, agora eu corto o bastão em 3 de espessura, ou seja, eu tenho um julienne perfeito de 3 por 3. E o ideal é que esteja entre 2,5 mm de comprimento, 2,5 cm de comprimento a 5. Esse é o tamanho do julienne. Eu não faço com a cebola, eu não fiz com a cebola aqui porque a cebola é muito mais difícil de você atingir um padrão perfeito com ela, já que ela é feita em camadas, ela é um alimento não regular. A cenoura é muito mais substanciosa do que a cebola. Nos restaurantes eles chamam de brunoise qualquer cubo pequeno, então você vai ouvir muito brunoise e julienne, mas eles não exigem esse grau de perfeição porque isso toma muito tempo e se perde muito alimento que a gente usa para outras produções, mas acaba tendo um trabalho muito grande para chegar nesse resultado. Berinjela. A berinjela eu vou cortar em cubos médios. Que o tamanho do cubo médio é 9 por 9 por 9 milímetros. Essa aqui eu vou fazer errado para vocês verem como é chato, como é difícil. Olha como ela balança. Isso tá errado, tá? A forma correta é cortar uma base primeiro. Primeiro eu faço uma base para eu apoiar ela na tábua e ter segurança de finalizar os cortes das minhas lâminas. Voltando pro meu cubo, eu vou cortar em bastões. É sempre esse mesmo procedimento. Eu corto em lâminas, depois bastões, depois em cubos. Sempre, qualquer alimento
a gente faz esse procedimento. E aí eu corto meu cubo médio de 9 por 9 por 9 milímetros. O alho poró, gente, o alho poró é um aromático incrível. Eu amo colocar em tortas, quiches. Ele é um ótimo substituto para alho e cebola e ele tem um sabor um pouco mais delicado. O alho poró é um alimento que ele vem enrolado pela natureza, certo? Então o que a gente tem que fazer? Tem que tomar cuidado para ter certeza que não tem areia, terra dentro, entre as folhas. Então, no caso, o ideal é que você abra ele ao meio e lave, tá? Pode ser metade, metade, não precisa cortar ele inteiro como eu cortei. Mas o importante é que você confira se não tem areia entre as folhas. Esse corte que eu vou fazer primeiro é o chiffonade. Ele é um corte de folhas enroladas. Então você pode cortar chiffonade de couve, você enrola a couve e corta o chiffonade, ou chiffonade de alho poró, de acelga, de whatever. Se você quiser agilizar o processo, você pode pôr 2 peças e cortar mais rápido. Agora eu vou fazer o julienne fino. Eu abro o alimento como se fosse um leque para que ele fique mais baixinho na minha tábua e eu corto mais rápido. E aí eu corto bem fininho, 1 centímetro, 1 milímetro e meio. Aqui eu vou cortar o pimentão na parte superior e aí eu já consigo tirar toda a semente. Depois das sementes retiradas, eu vou tirar essa parte branca interna, que é amarga, indigesta, não é legal manter ela aqui, viu? Então eu tiro ela, depois que eu tô com o pimentão limpo, eu posso rechear ele e fazer um prato diferente. Posso fazer fatias, ou para colocar no ratatouille, moqueca, onde você quiser. Ou eu abro ele e faço 2 lâminas. Essas 2 lâminas eu consigo cortar os cubos. E aqui eu consigo fazer os meus cubos. Não precisam ser perfeitos, mas tem que ter um padrão ali de cubos de 6 milímetros. Todos os lados tem que ter 6 milímetros de diâmetro, mais ou menos. Agora o tomate com cassê, eu corto superficial, só a pele do tomate, não corto a polpa. Eu vou colocar ele em água fervendo por 20 segundos, tiro e coloco em água fria. Esse processo é só para descolar a pele do tomate, não é para cozinhar a polpa. Por isso que eu paro o cozimento dele na água gelada, após 20 segundos em água fervendo. Agora eu consigo descascar o tomate e a polpa dele continua perfeitamente conservada. Olha como ficou perfeita a minha polpa. Agora vamos começar a cortar. Corto ao meio. Essa metade corto ao meio de novo, mas olha como não é legal isso. Olha como ficou diferente as 2 metades. Tem que virar base para baixo. Aí eu consigo cortar com precisão, bonito. Tiro a semente de todas as minhas
metadinhas aqui dos tomates, tiro todas as sementes. Agora eu começo a cortar os cubos. Corto cubinhos. Esse é o meu tomate concassê. Claro, se eu for fazer um molho de tomate, eu não preciso cortar ele bonitinho assim, porque ele vai derreter. Então eu consigo cortar de uma única só vez. Assim, ó. Eu abro o tomate, vou fazer devagar pra você ver, mas você pode fazer rapidinho, um corte só. Desço e faço a volta na polpa inteira do tomate. Tá cortado. Agora eu vou tirar, vou dispensar minha semente aqui na tábua mesmo, porque é difícil controlar essa câmera pra lá e pra cá. Mas você já joga no lixo a semente do tomate e corta a sua polpa de maneira rústica, rápida, pra colocar na panela e cozinhar. Porque isso vai derreter completamente, vai virar um molho maravilhoso. Claro, de preferência com tomate maduro, que esse aqui tá meio verdinho. Essa técnica vai fazer você ganhar muito tempo na cozinha. Você pode começar com 4, 5, aumentando gradativamente conforme a sua prática. Nunca se esqueça, a faca nunca vai em direção à sua mão. Se ela escorrega aqui, ela passa direto. Depois você pode aumentar a quantidade e encher sua tábua de tomate cereja, cortar em segundos. Supreme. Aqui eu vou fazer supreme de laranja. Eu vou cortar, vou remover toda a casca da laranja, inclusive a parte branca, deixando só a polpa. Repara que eu faço a curvinha da laranja com a faca, para que eu tire a menor quantidade de polpa, preservando a minha polpa para minha produção. E para garantir que o meu gomo, no final, fique bem bonitinho. Agora eu vou finalizar aqui de retirar as partes branquinhas, sempre respeitando a anatomia da laranja, arredondada. Faca afiada aqui é essencial para que você não fique esmagando a sua polpa. E aí eu vou tirar os meus gomos, cortando sempre o mais próximo possível dessa película que separa os gomos. Então eu tenho que cortar o mais próximo possível para eu não perder a minha polpa. E aí o meu gominho fica mais bonito. Você pode utilizar para finalizar um carpaccio, finalizar um prato, fazer uma salada de frutas, colocar a laranja assim. Você pode fazer uma salada. Você pode usar de diversas formas. E caso você corte essa película e ela não saia, você pode retomar e cortar de novo. Quer ver, ó? Vou fazer um errado aqui pra você ver. Esse tá certo. Ó. Aqui, ó. Ó, não saiu. Volto, corto de novo. E finalizo minha laranja. O que sobrou? O bagaço. O alho também tem alguns segredinhos. Para começar, eu aperto o dente do alho na minha tábua, a casca vai se descolar completamente. Fica bem mais fácil. E aí eu abro o meu alho ao meio. Eu vou retirar esse germe aqui de dentro, que ele é o maior responsável por aquele sabor persistente de alho que fica na boca. Certo? Depois que eu retirei, eu agrupo os meus dentes de alho
e eu começo a cortar. Eu utilizo a faca como se fosse uma guilhotina. Eu não tiro da tábua a parte da frente da minha faca. Eu só levanto a parte do meio da minha faca. E aí eu vou cortando até o tamanho que me é adequado. Tá? Quanto mais eu corto, eu vou diminuindo o tamanho do meu alho. E esse é o alho finamente picado. E aí, como que foi? Espero que tenham gostado. Na próxima aula, eu vou começar mostrando alguns tipos de aromáticos para vocês, que são ervas e alguns vegetais que a gente usa para aromatizar nossos caldos, para aromatizar nossos pratos em geral. E aí, depois que eu mostrar esses aromáticos, eu já vou fazer caldo de legumes e caldo de frango. E aí você vai poder esquecer completamente aquele cubinho cheio de sódio que às vezes você usa. Então, aquilo você esquece. Você pode fazer um caldo natural agora, muito rápido. Te vejo na próxima aula. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal,